Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Computação e Sociedade. Eu sou o Vinícius e hoje trazemos aqui alunos da UFES para discutir sobre segurança e privacidade na era digital. Nossa proposta vai ser trazer a seguinte estrutura: primeiro, uma breve introdução com algumas definições importantes. Depois, abordaremos a relevância da segurança e da privacidade. Seguidamente, falaremos um pouco sobre o que universidades, como a nossa UFES, têm feito para engajar os seus alunos nesse tema. Mais à frente, o papel desempenhado pelo governo será discutido. E, por fim, discutiremos a atual situação da privacidade para o usuário comum e para as empresas. Dito isso, vamos partir para as definições iniciais. Começando pelo significado de segurança, o dicionário nos diz, de forma curta, que é a situação em que nada há a se temer. Trazendo isso para o contexto da tecnologia, a segurança é nada mais que a proteção de sistemas ou informações contra acessos não autorizados, alterações, destruição ou até a divulgação desses dados. Ou seja, busca-se assegurar que determinados elementos estejam somente acessíveis às pessoas que intencionalmente foram autorizadas. Agora, definindo o que é privacidade. A privacidade é o direito e a capacidade das pessoas determinarem por si mesmas quando, como e até que ponto as informações pessoais sobre elas são compartilhadas ou comunicadas a outras pessoas. Essas informações, podendo isso ser informações pessoais, serem dados como nome, localização, informações de contato, documentos ou até mesmo comportamento online ou no mundo real. Com isso, podemos ver que a segurança e a privacidade são dois conceitos intimamente relacionados. A segurança ela é necessária para manter a integridade da privacidade, uma vez que, sem ela, dados pessoais podem ser acessados, alterados ou divulgados sem o consentimento do titular. Bem, agora, com as bases definidas, podemos iniciar a nossa abordagem sobre o porquê a privacidade deve ser levada a sério. É com você, Eduarda. Oi, pessoal. Recapitulando brevemente o que o Vinícius disse, nós podemos resumir privacidade como garantir a você, cidadão, a decisão sobre o que terceiros podem ou não saber a seu respeito. Isso é um direito garantido constitucionalmente e que consta tanto no artigo 5º da Constituição Federal quanto no artigo 21 do Código Civil. O maior problema relacionado à privacidade, ou à falta dela no caso, é que muitas pessoas não conseguem perceber que sua privacidade está sendo violada quando estamos tratando do ambiente virtual. Muita gente deve pensar que alguns sites saberem que um determinado usuário ele quer comprar algumas ferramentas ou que ele gosta de pedalar, isso não é um problema muito sério ou muito grave, porque nós já estamos acostumados com essas propagandas personalizadas, né? Que são os cookies, como nós conhecemos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg de como a nossa privacidade está sendo invadida. Se a gente vai falar sobre privacidade de dados, a gente precisa falar um pouquinho sobre redes sociais, principalmente quando se trata das redes de Zuckerberg. Se você possui uma conta no Facebook ou Instagram, é mais do que provável que a Meta, que é a empresa responsável pelas duas redes sociais, além do WhatsApp, né, que ela saiba seu nome, seu sobrenome, o seu rosto, seu endereço residencial, comercial, os lugares que você frequenta, onde você passou as suas últimas férias, quais são as suas preferências políticas, quais são as suas preferências religiosas e com certeza elas também sabem quem são suas famílias e seus amigos e sobre essas informações que eu disse, elas sabem tudo dos seus familiares também. E essas informações, elas não vêm apenas desses sites que você visita, né, através dos cookies, como eu disse. Essas informações você alimenta voluntariamente conforme você usa os produtos que eles oferecem, que no caso são as redes sociais. No caso específico da Meta, como eu mencionei, a gente está falando do Facebook, Instagram e o WhatsApp. As redes sociais, como um todo, elas são um grande fator responsável por essa violação sem escrúpulos da privacidade das pessoas que a gente vê hoje em dia. Sob esse pretexto de socialização no ambiente das redes, as pessoas elas passaram a expor de forma voluntária aspectos diversos da sua vida que até então eram tidos como privados ou íntimos. E isso transformou fatos que antes eram privados, né, em públicos. As pessoas elas não se dão conta do tanto que estão expondo a própria vida até que algum crime aconteça a elas, seja esse crime virtual ou real, por assim dizer. Eu vou citar aqui agora dois exemplos de crimes distintos, mas que ambos estão muito ligados a essa não existência da privacidade. O primeiro, acredito que todos vocês já ouviram falar, porque foi anunciado pelo Fantástico, o Fantástico mostrou essa reportagem, que é um exemplo mais concreto dessa violação de privacidade, que é o que aconteceu com o influenciador digital Carlinhos Maia, em maio desse ano.
Enquanto ele viajava, ele teve seu apartamento furtado por ladrões que planejaram todo esse crime se utilizando do que esse influencer expunha nas redes sociais dele. E utilizaram isso para monitorar qual era a rotina do influencer e estudar também a estrutura do prédio onde ele morava para descobrir qual a melhor forma de invadir aquela residência. O prejuízo que o influencer levou chegou a 2,5 milhões de reais. Esse crime claramente foi facilitado pela superexposição das informações privadas em ambientes públicos, que são as redes sociais. Outro crime comum, mas agora onde os usuários não possuem culpa direta, é a venda dos dados de usuários pelas empresas que, na teoria, tinham um papel de proteger e guardar esses dados. O Facebook, por exemplo, ele já esteve envolvido em mais de um escândalo envolvendo venda de dados dos usuários, sendo que no mais recente, que foi o caso da Cambridge Analytica, os dados vendidos eram utilizados para fazer propagandas políticas focadas no perfil de cada usuário. Talvez seja meio equivocado dizer isso, mas parece que quando tratamos de redes sociais, de uma forma ou de outra, sempre caímos naquela frase: se você não está pagando pelo produto, então o produto é você, nesse caso, a sua privacidade. Bem, por fim, para finalizar toda essa parte de privacidade que eu estou dizendo, vale alertar as pessoas que, enquanto usuárias, fiquem atentas em relação a quais dados você aceita compartilhar com o site ou aplicativo, pois muito provavelmente isso em algum momento ficará exposto na internet para qualquer pessoa que seja disposta a pagar. Bem, agora indo mais para a questão da segurança nas empresas. Antônio, você poderia falar para a gente sobre a atual situação e como as empresas deveriam atuar sobre esse assunto? Poderia também dar algumas dicas para ajudar pequenas empresas a aumentar a sua segurança? Bem, como a gente viu, né, da Eduardo comentando, primeiramente, boa tarde, né? A gente observa que várias empresas têm muitas informações pessoais nossas guardadas neles. E se a segurança dessas empresas não forem muito boas, podem acontecer vários vazamentos desses dados ou também de informações da própria empresa, né, de produtos que irão ser lançados ou planos futuros. Como a gente pode ver, teve um caso da Microsoft, né, que houve o vazamento de uma nova versão do console novo que eles lançaram, do Xbox Series X, que era uma próxima evolução do controle também, que foi vazada, e também diversos jogos que até hoje não foram anunciados, como uma nova versão de Doom, Oblivion e uma trilogia de jogos de Indiana Jones e Fallout 3. Bem, outro exemplo, mas aqui num ramo mais de empresa individual, né, foi de um youtuber que teve ele correu teve um roubo das contas dele, que acabou de ter o canal, né, do Linus Tech sofreu 9 meses atrás. Que ele até postou um vídeo com o nome Meu canal foi deletado na última noite. Nesse caso, também por falta de política e processos e métodos para que a circulação de dados, informações, acesso às máquinas usados para esse processo seja feito de forma segura e controlada, dessa forma, mesmo tendo uma senha segura, a máquina com acesso à conta foi comprometida e fez com que a invasão, além de dar acesso às contas dos canais de forma completamente detectável pelo YouTube, por métricas comuns como localização, IP e máquinas de acesso, deu também aos documentos e computadores da rede da empresa, comprometendo futuros projetos. Bem, agora vamos trazer uns dados, umas informações da pesquisa realizada pela Deloitte, que foi realizada entre fevereiro e março de 2022, com 122 empresas brasileiras. Foi mostrado que 41% dessas empresas já sofreram algum tipo de ataque cibernético. Entre elas, cerca de 90% investiram em segurança após os problemas. Além de ver aqui que se elas tivessem investido antes, provavelmente esses ataques não teriam resultado em perda de informações. E a gente viu, né, que elas investiram depois para garantir que isso não ocorra de novo. Agora, vamos falar de umas categorias de dados que devem ser protegidos contra roubo e danos. Dentre esses dados, a gente pode destacar alguns. Dados confidenciais da empresa, informações de identificação pessoal, informações de saúde, propriedade intelectual, dados de sistemas de informações corporativas e governamentais. De forma geral, a segurança da informação atual está baseada em três conceitos principais: a disponibilidade, integridade e confidenciabilidade. O conceito de integridade está diretamente relacionado à confiabilidade das informações. Isso é, o principal foco é garantir que elas se mantenham inalteradas e tenham utilidade para a companhia. A integridade é extremamente relevante no mundo corporativo,
visto que as restrições precisam ser embasadas em noções precisas e concretas. Por esse motivo, qualquer interferência externa, por menor que seja, pode corromper os dados e levar profissionais a escolhas equivocadas, gerando perda e competitividade. Outro conceito também, a disponibilidade, ela é simples, né? Ela tem o foco simplesmente em manter as informações acessíveis, ativas e prontas para uso, além de identificar quem pode acessá-las, para não permitir que uma pessoa, né, que não seja tão importante na empresa, acesse as informações que seriam, que não seria uma boa, né, elas acessarem, seriam mais confidenciais. Por fim, o conceito de confidenciabilidade está relacionado com a privacidade dos dados, ou seja, a restrição de acesso, que nem eu falei anteriormente, né? Não está disponível para todos da empresa, só para alguns deles. Nesse sentido, as medidas de proteção e prevenção de ataques são implementadas para garantir o sigilo total de informações sensíveis e evitar que ações maliciosas exponham os conteúdos e prejudiquem a organização. Bem, agora vamos falar um pouco sobre que tipos de ataques uma empresa pode sofrer. Bem, atualmente existem diversos tipos de ataques. A gente pode comentar alguns, que é o ataque de DDoS, ransomware, phishing, decoy, direct memory access, o acesso direto à memória. Agora, vamos pensar essa parte da segurança. Por que pequenas empresas deveriam se preocupar com essas informações? Elas devem pensar assim, pô, eu não vou ter tanta informação assim para guardar, né, guardada, então provavelmente não vou ser atacado para manter, tipo, com esses dados. Tem poucos dados, mas exatamente esse pensamento de ela não precisar se defender, né, aplicar medidas de segurança, é que faz ela se tornar um alvo tão fácil para esses invasores. Temos até um estudo da National Retail Federation que cerca de 90% das invasões que ocorrem tem como foco os sistemas de pequenas e médias companhias. Ainda assim, com esses dados, várias dessas empresas demonstram resistência em relação às tecnologias de proteção de dados. Nesse caso, firmar parcerias com alguns especialistas em segurança cibernética e proteção avançada seria uma boa alternativa para impedir que esses furtos ocorram com sucesso. Então tá bem, e se eu não adotar medidas de segurança corretas, o que pode ocorrer com a minha empresa e com que consequência eu vou ter se eu não adotar essas medidas? Bem, primeiramente, a mais óbvia, né? Você vai ter perdas financeiras. Você pode ter seus dados corporativos roubados, pode haver roubo de dinheiro, pode clonar um cartão da empresa, né, com alguns dos dados que estão lá, ou então pegar uma conta de algum aplicativo que a pessoa usar, que nem tipo um aplicativo de design que você pagou e tudo mais. E você perde essa conta. Perda de contratos ou negócios, interrupção de negócios, como incapacidade de realizar transações online, e roubo de informações financeiras, como dados bancários e o número de cartões, que nem eu falei, né? Você poderia perder seu cartão da empresa e, tipo, você vai perder uma grande quantidade de dinheiro. Agora, indo numa parte não financeira, e sim a visão da sua empresa, ela pode ser muito prejudicada, porque, tipo, ela vai, a sociedade vai ver a sua empresa como uma empresa, tipo, que não é segura. Então, isso pode acarretar em perda de clientes, a redução de lucros, né? Porque você vai ter menos clientes, logo o seu lucro vai diminuir. E com menos clientes, você também vai perder suas vendas. E, no fim, né? No conjunto de todas essas ações, você pode ir à falência. Então, por você não querer investir em segurança, você pode acabar perdendo a sua empresa por completo. E também há problemas legais, né? Porque atualmente estão sendo implementadas diversas leis sobre segurança na internet. Bem, mas assim, nem sempre só chamar um especialista é necessário para impedir que esses problemas ocorram. Às vezes você mesmo e seus funcionários têm que adotar algumas táticas para impedir isso, né? Dificultar que isso ocorra. Uma das primeiras é que você pode conscientizar a sua equipe, né? Você pode estabelecer regras internas, pode repassar aos seus funcionários, tipo medidas de segurança e tudo mais, que eles deviam executar, cobrar deles a execução dessas medidas. E as regras devem abranger o uso dos ativos da empresa de forma correta e segura. Então, tipo, vai usar uma conta, usa de maneira, né, que não
vai vazar essa informação, porque apenas um e-mail errado para uma pessoa errada pode prejudicar a sua empresa inteira. Outra maneira é você fazendo um backup regularmente de seus dados, armazenar eles em nuvens, em informações sigilosas do seu negócio. Pense que assim eles estarão a salvo de todas as formas. Não necessariamente vão estar a salvo, mas porém é, é uma medida de segurança a mais. E esse backup pode até ser automatizado. A gente pode fazer a automatização desses backups. A gente poderia também utilizar ferramentas de criptografia para senhas, né, para você ter senhas mais fortes e aí seriam mais difíceis de ser descobertas pelos invasores e tudo mais. Também a gente poderia utilizar um antivírus, né, um bom de vírus que vai manter sua empresa protegida de ameaças invisíveis e invasões. Por esse motivo, também é importante mantê-lo sempre atualizado, para que ele esteja preparado para os mais novos vírus. E também podemos monitorar a rede, porque monitorando a rede, você pode descobrir se alguém está tentando invadir ou não a sua empresa. E aí você pode impedir, né, antes que ele consiga pegar alguma informação. Enfim, investir na segurança e informação da sua empresa garante tranquilidade em qualquer ação online. Ataques podem prejudicar suas finanças e sua credibilidade, por isso é muito importante que você se atente a melhorar a segurança dela. Muito bem pontuado, Antônio. Passemos agora para o que as universidades têm feito para preparar os profissionais da área tecnológica para os desafios no âmbito da segurança. Mais uma vez, é com você, Antônio. Bem, muito obrigado, Vinícius. Agora, comentando mais sobre as universidades, que nem você falou, né? Primeiramente, as universidades brasileiras, elas têm tomado medidas para engajar seus alunos de tecnologia nos temas de segurança, principalmente através de campeonatos e palestras. A gente pode trazer como exemplo uma prática muito conhecida, que é a competição de Capture the Flag, onde os estudantes enfrentam desafios práticos e competem para resolver problemas relacionados à segurança em tempo real. Recentemente, nesse ano, a Faculdade de Tecnologia e Inovação do SENAC, no Distrito Federal, promoveu a primeira competição de CDF de Capture the Flag ainda nesse ano de 2023. Nesse ano também, o curso de Sistemas de Informação da Universidade Paranaense, Unipar, realizou o mesmo tipo de competição, que são já um início para essa atitude, né, para abordar esse tópico de maneira mais interessante, né, com competições. Agora, vamos falar um pouquinho da UFS em si, né? Falando do curso da computação da UFS. Bem, infelizmente, pelo que eu vejo na UFS, não temos muito uma consideração sendo feita para conscientizar os estudantes na área, né, da computação sobre o assunto, ou ensinar sobre construir aplicações menos vulneráveis e suscetíveis a ataques. Observando o projeto pedagógico do curso, podemos ver apenas uma matéria optativa que aborda diretamente isso, chamada Segurança em Computação, mas que é muito pouco divulgada para nós, a ponto de não sabermos se foi ofertada em algum passado recente, o que é uma pena, já que se trata de uma área tão interessante com alta demanda de profissionais mais capacitados e especializados sobre. Porém, vale a menção honrosa da existência da matéria de computação e sociedade, que aborda assuntos como ética na computação, diversidade, além de dar alguma atenção também para questões acerca de segurança e privacidade online e do papel de empresas e de programadores perante aos usuários. Também não poderia citar o professor que deu esse curso para a gente, né, o José Gonçalves, que incentivou a busca por mais informações, fornecendo um vasto repositório de matérias, também criando discussões em salas, mostrando vídeos sobre temas, mudando as perspectivas sobre esses temas também, e também a importância, tanto na cidade como no curso que estamos atuando. Realmente uma questão muito importante, Antônio. Agora seguiremos com o Juan, que nos contará um pouco acerca do papel desempenhado pelo governo, além de nos trazer recentes leis que foram implementadas para tratar da segurança digital. Bom, gente, como o Antônio e a Eduardo disseram e podemos reparar, apesar da importância da privacidade e segurança na nossa sociedade, há uma grande necessidade de regulamentação que só agora, em meio a avanços de coleta de dados e recursos que possibilitam uma grande vigilância e marketing extremamente direcionado aos usuários, está sendo suprida aos poucos por meio de leis regulamentando os tipos de dados que podem ser coletados sobre os usuários, como esses dados podem ser utilizados e como eles devem ser armazenados e protegidos.
Dentre essas estruturas regulatórias de privacidade, se destaca aí o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o GDPR, que regulamenta como os dados pessoais dos titulares de dados da União Europeia podem ser coletados, armazenados e processados, concedendo aos usuários o direito de controlar seus dados pessoais e inclusive o direito de esquecimento. Então, as empresas que atuam nesse território são obrigadas a fornecer ao consumidor uma forma de deletar todos os dados que a empresa tenha sobre essa pessoa. E além dela, que tem grande reconhecimento e a atuação impactou muito a internet, acho válido também falar sobre a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia, a CCPA, California Consumer Privacy Act, que, além de requerer que os consumidores estejam cientes de quais dados estão sendo coletados e dar ao consumidor o controle sobre os dados pessoais, também provê o direito de dizer às organizações para não venderem seus dados pessoais, o que achei extremamente relevante no mundo atual, principalmente depois dos absurdos vistos com o caso do Facebook e a Cambridge Analytica, que a Eduarda falou. Também temos a nossa querida nacional, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que rege sobre o nosso país e compartilha muitas similaridades com a GDPR, se diferindo principalmente sobre as sanções aplicadas sobre a empresa que ferir as diretrizes, em que a GDPR é um pouco mais punitiva, podendo levar à dissolução da empresa ou multas gigantescas de 20 milhões de euros. Mas apesar dessa diferença sobre a sanção, temos várias similaridades com essa lei, que também se estendem a outras leis que regem sobre o assunto em outros locais, como a abrangência, já que ambas as leis aplicam sobre uma ampla gama de organizações, incluindo empresas privadas, organizações públicas e organizações sem fins lucrativos. A finalidade, claramente. A ética, já que elas exigem que as organizações usem os dados pessoais de forma ética e responsável. A segurança, porque exigem que as organizações protejam os dados pessoais contra o acesso não autorizado, a alteração, a destruição ou divulgação desses dados. E também os direitos dos titulares de dados, já que essas duas leis garantem aos titulares de dados os direitos de acesso, retificação, exclusão e portabilidade de seus dados. E essas similaridades não são ao acaso, elas se devem ao fato da grande maioria das leis de proteção de dados se basearem em um conjunto de diretrizes chamado Práticas de Informação Justas. Essas diretrizes foram propostas pela primeira vez por um comitê consultivo do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos, em 1973. E mais tarde foram adotadas pela Organização Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em suas diretrizes sobre proteção da privacidade e fluxo transfronteiriços de dados pessoais. Essa diretriz tem 7 princípios fundamentais, que são a limitação da coleta, então deve haver limites para a quantidade de dados pessoais que podem ser coletados, a qualidade dos dados, os dados pessoais, quando coletados, devem ser precisos e relacionados com a finalidade para o qual estão sendo coletados, a especificação do objetivo, ou seja, o uso de dados pessoais deve ser especificado e ter uma razão, a limitação de uso, os dados não devem ser utilizados para fins diferentes dos especificados anteriormente, os salvaguardas de segurança, que diz que os dados devem ser mantidos em segurança, a abertura, então a coleta e o uso desses dados não devem ser mantidos em segredo dos indivíduos, então deve ser esse uso e a coleta deve ser feita de uma forma clara ao usuário. E a participação individual. Os indivíduos têm que ter o direito de saber quem tem seus dados pessoais, de ter seus dados comunicados a eles e de saber por que uma solicitação de dados foi negada e ter seus dados corrigidos ou apagados. E olhando para esse histórico todo e vendo que esse comitê chegou a essas diretrizes tão antes da internet tomar as proporções que tomou,
é válido levantar aquele questionamento. Mas afinal, essas leis estão mudando alguma coisa pra gente ou está sendo só algo que na prática não está funcionando? A gente pode observar agora que, apesar de ter demorado, os governos estão começando a ter mais ferramentas para regulamentar isso e realmente fazer funcionar somente agora, com a GPDR e a LGPD no nosso caso. E estão tendo um impacto significativo na sociedade digital, já que ambas as leis estão exigindo que as empresas coletem, usem e compartilhem esses dados de maneira mais responsável, o que faz essas organizações terem maior transparência sobre como coletam e usam os dados pessoais dos clientes, apesar de ter um longo caminho a ser percorrido e mais tarde será dito. Mais controle para os titulares dos dados através dos direitos. E maiores investimentos em segurança, já que as empresas e organizações têm que investir nessa área para proteger os dados pessoais que armazenam. Caramba, realmente o governo tem um papel muito importante nessa área. Mas será que ainda há desafios a serem superados? Deixado quase para o final, mas não sendo menos importante, Gabriel agora irá nos contextualizar acerca da atual situação da privacidade para o usuário comum e para as empresas, mostrando também alguns dos principais desafios. Bom, boa tarde, Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo aí. E realmente, atualmente, a situação que a gente vê com a privacidade na sociedade, ela é bem desafiadora, né? Porque sim, o avanço da tecnologia, ela facilita a conexão entre as pessoas, né? E o compartilhamento de informações, mas junto com essas coisas vem também um risco enorme para a privacidade de cada indivíduo. A gente pode pegar um ponto bem forte conectado a isso, que é o fato de que as empresas e organizações estão coletando cada vez mais dados pessoais sobre seus usuários, e eles usam esses dados para diversas coisas, né? Marketing, a publicidade personalizada, que a gente já falou aqui anteriormente, vigilância e etc. E também, né, além disso, como as pessoas estão compartilhando cada vez mais seus dados pessoais na internet, e esses dados eles ficam disponíveis muitas vezes para todo mundo, né? Acaba dando assim mais munição, por assim dizer, para coisas como ataques cibernéticos, vazamento de dados e essas coisas. Então, quando a gente junta esse e alguns outros fatores, a gente pode ver que realmente a privacidade tem se tornado um direito cada vez mais ameaçado. Mas também, para ser justo, a gente pode ver que as pessoas também estão começando a acordar, né? Elas estão ficando cada vez mais preocupadas com a forma como as suas informações pessoais são coletadas, usadas e compartilhadas. Para a gente ter uma perspectiva um pouquinho melhor, pontuar aqui alguns desafios, né, a nível de usuário, que a gente enfrenta hoje em dia na internet. Então, acredito que um dos, né, se não o mais comum hoje em dia, é o rastreamento online. Não é segredo nenhum que o comportamento online dos usuários é monitorado regularmente, né, pelas empresas e os softwares que a gente utiliza. Os cookies, né, que são os mais comuns, né, geralmente eles registram atividades dos usuários. E por mais que os usuários saibam que os cookies estão registrando essas informações, né, até porque a maioria dos sites são obrigados a alertar os usuários, né? Então você vai entrar num site e vai falar, a gente está monitorando tal, os cookies estão registrando, e aí você aceita ou não. Só que assim, na maioria das vezes, mesmo você sabendo, os usuários eles não têm muita noção, né? Não têm muita ideia de até que ponto os cookies estão registrando suas atividades, né? Ou como essa informação é utilizada. A gente aceita, mas a gente não sabe realmente o que está aceitando. E isso já leva até um outro ponto, que é a perda do controle desses dados. Porque com tanto serviço online que a gente utiliza atualmente, você vai, entra num site, entra num aplicativo, aceita um cookie ali, aceita um termo aqui, e você acaba perdendo o controle. Você não sabe mais o que está pegando seus dados, onde você está usando eles, para onde eles estão indo. É muita informação, é muita fonte de... É muita empresa, né? Muitos sites pegando as informações e você não tem ideia de para onde você está indo mais. Até porque a gente vê que a falta da transparência é algo muito comum nos aplicativos da internet atualmente, né? Então, eles pedem para os usuários fornecer os dados, né? Pedem seus dados, mas eles mantêm umas políticas de privacidade extremamente densas e difíceis de entender. Vamos falar a verdade, por mais conhecimento que a gente tenha, todo mundo aqui, né, ou todo mundo que está ouvindo, eu tenho certeza que já foi criar uma conta ou foi baixar alguma coisa alguma vez e acabou naqueles termos de 20 páginas e não leu, pulou direto pro final, aceitou e seja o que Deus quiser. Né? Vamos ter que ser sincero que eu acredito que todo mundo aqui já fez isso pelo menos uma vez. Então, né, indo mais um pouco pro lado, para finalizar desse pedaço dos crimes cibernéticos, hoje em dia, principalmente com as redes sociais, está mais fácil do que nunca você achar gente online. Então você acha alguém, você vê suas postagens, você vê as informações pessoais dessa pessoa, e
geralmente essas plataformas elas acabam pegando mais dados do que os usuários têm consciência, né? Então isso acaba gerando um ambiente mais favorável para muitos invasores que tentam roubar dados de usuários para cometer fraude, cometer sistemas seguros, ou até vender, né, esses dados para algumas partes que vão usar para fins maliciosos. E além disso, também é importante apontar que não são só os usuários que têm esses problemas relacionados à privacidade, né? Muitas empresas, até como a gente já comentou aqui anteriormente, também correm riscos similares. E eles colocam em risco não só a empresa em si, mas também as pessoas que utilizam o seu produto. Então a gente pode comentar também, né, que para fortalecer o ponto dos termos muito longos, né, a gente tem a dificuldade da comunicação entre a empresa que fornece o produto e os seus usuários. Então, assim, a comunicação fica ruim e as empresas não conseguem informar claramente o que esses dados que eles estão coletando são e para que eles servem. E eles não conseguem informar, às vezes, até por dificuldade mesmo, né? Até por falta de interesse. O que acaba sendo bem perigoso, né? Porque é algo tão importante que as empresas não fazem, acabam fazendo um esforço melhor para comunicar isso para os usuários. A gente também tem a questão do crime cibernético, né? Que ataca as empresas, não só os usuários, e também acaba sendo um pouco mais perigoso, porque além de coletar os dados da empresa, né, dados financeiros, cadastrais da empresa, eles acabam também atacando toda a base de dados dos clientes que essa empresa atende. Então, isso acaba caracterizando uma invasão de dados e é uma violação massiva da privacidade do usuário. Isso vai acabar caindo tudo na responsabilidade da empresa, né? Então, acho que esses são dois dos principais pontos aí da dificuldade de privacidade dos usuários relacionados às empresas. E para encerrar, Gabriel, teria alguma coisa que nós podemos fazer em nosso dia a dia para, mesmo que em uma menor escala, ajudar a manter a nossa privacidade e melhorar a segurança dos nossos dados? Vinícius, infelizmente, hoje em dia tá bem complicado, né? O que a gente pode fazer para proteger nossa privacidade é principalmente pensar e checar sempre que a gente for compartilhar algum dado, né? E em como ele pode ser utilizado. E também a gente tem que estar ciente de que talvez a gente esteja fornecendo mais informações do que a gente pensa. A gente pode pegar, por exemplo, o Instagram. Quando você posta uma foto no Instagram, além né, da informação óbvia da foto e do que você está fazendo, você também está fornecendo a sua localização, se é algo que você faz sempre, um traço dos seus hábitos e das suas condições. Então você está compartilhando mais, você está dando mais informação do que você acha que você realmente está. Isso é bem perigoso. Se a gente puder focar em algumas dicas aqui, para manter pelo menos um pouquinho da segurança, né? Então seria isso mesmo, ter cuidado com o que você compartilha online, sempre pensar duas vezes antes de compartilhar alguma coisa, né? Informações pessoais, seu nome, endereço, número, enfim, etc. Questão de segurança das contas, sempre usar senhas fortes, né, e únicas, não repetir a mesma senha para várias contas e tudo mais. Se o aplicativo ou o site que você estiver utilizando tiver autenticação de 2 fatores, sempre ativar ela, né, que você adiciona uma camada extra de segurança nas suas contas. É importante você sempre tentar manter todos os seus aplicativos atualizados, porque normalmente, né, as atualizações de software elas sempre, ou pelo menos deveriam, né, sempre incluir patches de segurança para ajudar a proteger seus dispositivos contra os ataques. E também uma coisa que às vezes a gente não fica muito ligado, mas que é muito importante, é tomar cuidado para utilizar Wi-Fi públicos. Porque a gente nunca sabe, né, as pessoas que estão utilizando também e os dados que elas podem acabar tendo acesso, né? Elas vão ter acesso às suas informações de conexão e tudo mais e pode acabar sendo perigoso. Se você tiver um pouquinho mais, se você tiver acesso, né, você pode tentar utilizar alguma VPN para utilizar esses Wi-Fi públicos, né, que ela vai criptografar seu tráfego de internet e proteger sua privacidade, ou realmente só, assim, evitar o máximo possível, ou só usar em lugares, assim, realmente tomar cuidado com o Wi-Fi dos locais que você está utilizando. E acho que assim a gente fecha essas dicas. Ótimas dicas, Gabriel. Que eu diria que atira a primeira pedra aquele que nunca usou uma senha óbvia, como uma data de nascimento ou um nome próprio, e que nunca repetiu senhas. Repetir senha é um mal que todo mundo faz, né? A preguiça acaba ganhando. Infelizmente. E com isso, gente, galera, encerramos agora o nosso podcast com os nossos agradecimentos. Primeiramente, obrigado aos alunos que puderam se dispor a vir hoje. Muito obrigado, Vinícius, por chamar a gente a participar desse podcast. Espero que a gente ajude as pessoas a entender um pouco mais sobre esse tema e fiquem mais à parte sobre ele também. Bom, eu queria agradecer o convite também, agradecer ao nosso professor, né, o José Gonçalves, por incentivar, né, com essa matéria muito interessante, a gente a explorar temas que, de outra maneira, eu acredito que a gente acabaria não discutindo e nem indo muito atrás. Então, acho que é importante apontar e agradecer isso daí. E agradecer também a todos os ouvintes, né, que não sei quantos vão ser, mas de qualquer jeito, quem tá ouvindo já
ajudou bastante, porque é um tema muito importante de ser discutido. Certamente, Gabriel. E com isso, espero você, ouvinte, no próximo episódio do nosso podcast, no qual abordaremos o tema ética na computação. E até a próxima.